Voltamos para mais uma aula dessa semana. E na aula de hoje a gente vai continuar um tema que a gente começou na semana passada. Para quem não viu, o nosso último vídeo foi sobre o sistema colonial inglês. E agora a gente vai se dedicar a estudar um pouco sobre como que esse sistema ele cai, né? Sobre como que as então 13 colônias conquistam a sua independência e vão vir a se tornar o que a gente conhece como Estados Unidos da América. Primeiro ponto para a gente relembrar, né, é que o modelo colonial inglês ele foi bastante heterogêneo. Isso significa que na última aula nós discutimos sobre como que existiam três grandes núcleos, mas o sul e o norte a gente coloca como antagônicos, né? Enquanto o sul tinha um intenso controle político e econômico por parte da coroa britânica, no norte eles viviam com uma expressiva liberdade econômica e política baseada no princípio da negligência salutar. E a gente viu que isso acabou moldando o cenário político e econômico de cada um desses núcleos. Só que o contexto histórico se modifica a partir do século XVIII. E a gente tem alguns motivos que explicam a mudança de postura que a Inglaterra vai adotar em relação aos núcleos coloniais. Primeiro deles, a Revolução Industrial está em curso. Para quem chegou agora no canal, a gente tem uma aula sobre Revolução Industrial também, é só procurar aí na playlist. O iluminismo, que a gente também já discutiu aqui, também tem vídeo. A gente viu que trouxe uma mudança de postura, uma mudança de visão política, não só na Inglaterra, mas as ideias iluministas chegam também na América. E a Inglaterra entra em um conflito com a França, que ficou conhecida como a Guerra dos Sete Anos. Um conflito que os britânicos vencem, mas os gastos são muito altos. E aí, por que a Inglaterra decide mudar de postura em relação às suas colônias? Primeiro, porque ela passa a enxergar as colônias como lugar de exploração econômica e também um mercado consumidor viável para consumir os produtos industrializados que eles estão produzindo lá no Reino Unido. Então, as colônias passaram a ser vistas como mercados a serem explorados. E o segundo ponto é que a Inglaterra passa a querer controlar suas colônias a partir de uma política fiscal mais rígida. Pessoal, política fiscal eu estou chamando de cobrança de impostos. A gente vai ver uma série de leis de impostos que passam a ser cobrados pela Inglaterra em relação, sobretudo, às colônias do norte, o que vai azedar a relação que antes era até, de certa forma, harmônica. E aí a gente vai ter o fim da negligência salutar, ou seja, aquela liberdade política e econômica que era concedida pela Inglaterra às colônias do norte, isso acaba tendo um fim. Além disso, a Inglaterra passa a aprovar uma série de impostos coloniais. Aqui eu elenquei os principais, mas eu vou destacar aqui alguns deles. E eu vou destacar dois. A Lei do Açúcar estabelece o seguinte: as colônias do norte até podiam comprar açúcar de outros territórios, desde que esses territórios fossem colônias britânicas. Mesmo que o preço das colônias britânicas fosse desfavorável, eles deveriam obrigatoriamente consumir produtos importados de regiões que eram inglesas. Se eles importassem de outros lugares, eles teriam que pagar tributos mais elevados. E, além disso, a gota d'água para esse conjunto de leis que eram consideradas depois pelos colonos como as leis intoleráveis, né? Eles vão aprovar a lei do chá. O que o parlamento britânico estabelece? Que o chá consumido nas áreas coloniais só podia ser adquirido por meio da Companhia das Índias Orientais, que era a companhia de comércio britânico. Ou seja, eles queriam estabelecer um monopólio de consumo do chá dentro das colônias. E o chá, pessoal, ele é significativo porque a gente sabe que os britânicos eles têm o hábito, né? O chá das 5 é algo tradicional da cultura deles que foi trazida com os primeiros colonos aqui para a América. Então, esse conjunto de leis foi visto como uma forma injusta da Inglaterra de gerenciar as colônias pela perspectiva dos colonos. Uma das palavras de ordem que circulava nas colônias britânicas aqui da América era que sem representação não há taxação. Então, o que os colonos queriam? Eles queriam o poder de irem até o parlamento britânico para representar os seus próprios interesses políticos. E é claro que o parlamento não permitia isso. Então, um dos pontos de virada para a independência das 13 colônias foi a chamada Festa do Chá de Boston, que os colonos se vestiram de indígenas, invadiram navios que eram da Companhia de Comércio Britânica e jogaram caixas de chá no mar. Após essa atuação, a Inglaterra veio com uma repressão pesada. E aí, o que ela estabeleceu?
as chamadas leis intoleráveis ou leis coercitivas. Dentre essas leis, a Inglaterra definiu o fechamento do porto de Boston, ela exigiu que os colonos reparassem as perdas econômicas da Companhia de Comércio e estabeleceram também a ocupação militar da colônia de Massachusetts. Aqui é uma ilustração que circulava na época que mostra a colônia de Boston, né, a colônia de Massachusetts, melhor dizendo, como uma mulher prestes a ser violada. E essa violação viria pelas leis britânicas. Aqui nesse detalhe dá para a gente ver o cara colocando chá, né, goela abaixo dessa colônia, numa clara tentativa de mostrar o quanto as leis britânicas foram consideradas injustas. É claro, né, gente, muito problemático a representação do corpo feminino em uma posição de violência, mas a gente tem que lembrar que é um panfleto que circulava no século XVIII, em que o direito das mulheres ainda não estava muito na discussão da ordem do dia. E os colonos decidem resistir. E como que vai vir essa resistência? Nós vamos ter dois congressos. O primeiro congresso da Filadélfia, de 1774, estabelece alguns princípios em relação sobre como que os colonos vão combater esse controle efetivo da Inglaterra. Primeiro ponto, eles convocaram um boicote aos produtos britânicos, ou seja, ninguém consome produto vindo da Inglaterra para ver que se doer no bolso dos britânicos, eles vão rever esse conjunto de leis intoleráveis. A segunda medida foi reivindicar a participação no parlamento britânico, baseado naquela frase que eu acabei de falar, que sem participação não há taxação. Então eles queriam ser ouvidos dentro do parlamento britânico. E o terceiro ponto é que ainda não tinha um consenso em relação à independência. Os núcleos coloniais, norte e sul, não chegaram a um acordo sobre se a independência seria algo positivo para todo mundo. Até porque, para as colônias do sul, a relação de colonialismo não era muito ruim, porque o sul vendia os seus produtos, que era principalmente o algodão, para a Inglaterra. Então, eles não viam muito motivo para romper com a Inglaterra a princípio. Só que a reação dos britânicos quando perceberam essa movimentação por parte dos colonos foi reprimir ainda mais. E aí é no segundo Congresso da Filadélfia que nós temos a formação da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, na qual os colonos colocam nesse documento o motivo pelos quais eles se declararam independentes. Uma das frases mais famosas da Declaração de Independência é essa aqui que eu coloquei em destaque para vocês. Mas eu quero chamar a atenção para a contradição dessa frase. Ao contrário do que ela afirma, que todos os homens são criados iguais e que são dotados de direitos estabelecidos pelo Criador, os chamados direitos inalienáveis, a gente tem que lembrar que a independência dos Estados Unidos manteve a escravidão. Então, como assim, né? Todos os homens são criados iguais? Pois é, todos os homens brancos. Se você fosse um negro em condição de escravidão no Sul, você não foi contemplado pela independência dos Estados Unidos. Eles optaram por não mexer na questão da escravidão para não criar uma separação muito grande entre os estados. Já vou voltar a falar disso daqui a pouco. Tem um vídeo que eu sugeri aqui, é um vídeo que vocês encontram facilmente no YouTube, e o título é exatamente esse: o que você talvez não sabe a respeito da Declaração de Independência dos Estados Unidos. É um vídeo bem curtinho, depois pausa esse vídeo aí, abre outra aba, assista esse vídeo e volta para essa aula, que vai fazer um pouco mais de sentido que eu vou explicar daqui para frente. Em respeito à guerra de independência, eu não vou entrar em pormenores de batalhas, até porque isso pouco importa para o contexto do nosso estudo aqui. O que interessa para nós é entender que, primeiro, a guerra de independência das 13 colônias, ao contrário da narrativa norte-americana, que foram os bravos colonos pegando em armas e derrotando os vilões, que eram os britânicos, eles não fizeram isso sozinhos. Os norte-americanos tiveram a ajuda da França e da Espanha, porque tanto França quanto Espanha tinham discordâncias, né, tinham rivalidades com a Inglaterra, e a França viu uma possibilidade de cutucar a Inglaterra, né, de prejudicar a Inglaterra economicamente, apoiando os colonos. Então a França manda tropas, armas, munições, e isso vai acabar custando muito caro, porque vai aprofundar a crise econômica que a França já enfrentava, o que vai desembocar na Revolução Francesa, que a gente vai estudar nas próximas aulas. A guerra dura até 1781, quando em 1783 a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias, e a partir daí a gente vai ter a formação do chamado Estados Unidos da América.
Qual que é o debate que se colocou no contexto pós-independência, pessoal? Qual que seria o modelo econômico que os Estados Unidos seguiriam a partir dali? Três grupos surgem. De um lado, os federalistas, que eram favoráveis à plena autonomia dos estados, então que houvesse um governo central, mas que ele não tivesse muita interferência na política local dos estados. Os republicanos acreditavam que os estados deveriam se unir apenas em decisões referentes à política externa, em casos de guerra, por exemplo. E os centralistas eram a favor de um governo federal central forte, um governo centralizado, e os estados manifestariam seus desejos individuais dentro de um Congresso Nacional. Qual que é o modelo político que venceu nos Estados Unidos e que vigora até hoje? O federalismo. Uma das coisas que chama atenção na política de lá, pessoal, e todo mundo que já estudou um pouco sobre os Estados Unidos sabe, que os estados têm uma autonomia para fazer a sua própria legislação de uma forma que o governo federal muitas vezes não consegue interferir. Vou dar um exemplo. A questão do porte de armas nos Estados Unidos. Em alguns estados, o cidadão, independente se ele seja, se ele é civil, desde que ele seja maior de idade e que ele não tenha nenhum tipo de antecedente criminal, ele pode comprar uma arma. E ele pode andar com essa arma. Né? É o porte e posse nos Estados Unidos, em muitos estados isso é flexibilizado, em outros não. Isso se deu porque no processo de formação do país, dos Estados Unidos, eles estabeleceram que cada estado que compunha o que eles chamam de Estados Unidos da América teria autonomia política local. Isso, pessoal, foi dado porque existia um forte sentimento de desconfiança entre os estados no contexto da independência. Lembra que eu acabei de falar que a questão da escravidão foi um assunto delicado? O Norte decide não ir a fundo no processo de abolição da escravidão e os estados do Sul com certeza não tolerariam o fim dela. Tanto é que os Estados Unidos vão entrar em um processo de guerra civil em 1861 e o mote central dessa guerra passa a ser a questão da escravidão. E no final das contas a escravidão é abolida em 1865. Mas lembrem-se, a independência dos Estados Unidos não veio acompanhada com o fim da escravidão. Isso viria ainda quase que um século depois. Sobre os Estados Unidos, a gente está falando da primeira república moderna do mundo. A Carta Constitucional permanece a mesma até hoje. Só para a gente ter ideia, o Brasil, se eu não me engano, se não me falha a memória, nós já tivemos aí cerca de 7 ou 8 constituições diferentes. Os Estados Unidos só tiveram uma e o que eles fazem é colocar as chamadas emendas, né? Eles vão colocando ali artigos na medida em que eles vão sendo aprovados. É uma república federativa, democrática e presidencialista. O presidente é o chefe de Estado e chefe de governo. Ele pode exercer um mandato de 5 anos, cabendo reeleição, e há a tripartição dos poderes. A gente costuma falar, pessoal, que a formação dos Estados Unidos é o iluminismo sendo colocado em prática. Tanto a Carta de Direitos, né, que é considerada a Bill of Rights, que é esse conjunto de proteções específicas em relação à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, à propriedade, tudo isso é fortemente assentado em princípios iluministas. Então, o iluminismo, que até então tinha sido uma ideia, uma teoria, começa a se manifestar na prática, e no caso dos Estados Unidos foi um exemplo pioneiro. Mas lembrando das contradições. Por mais que a Constituição dos Estados Unidos dizia a respeito da liberdade e da igualdade, é um país que manteve milhões de pessoas em condição de escravidão. Como que a independência dos Estados Unidos pode aparecer para nós nas nossas provas que nós vamos fazer? Movimentos no mundo inteiro foram inspirados na independência dos Estados Unidos. No nosso caso do Brasil, a gente tem a Conjuração Mineira, sendo muito inspirada nos princípios norte-americanos. Inclusive, conjurados mineiros viajaram para os Estados Unidos e entraram em contato com o Benjamin Franklin, por exemplo, que foi um cara muito atuante na independência dos Estados Unidos. A Conjuração Baiana, que viria anos depois, foi mais inspirada nos princípios da Revolução Francesa. Isso aí, possivelmente, nas aulas de História do Brasil, vocês devem abordar. Pessoal, nossa aula continua nos comentários. Qualquer dúvida ou questionamento que vocês tiverem, se comuniquem comigo aí. Um beijo para vocês e até a próxima aula.